divulgar nem nada disso, é mais para o aluno ter, para lembrar e tudo, é como, né, mais esse tipo de material, que é como a gente faz no presencial, às vezes o aluno pede, posso gravar, né, porque tecnicamente nós estamos num trabalho estilo presencial, só que com esse recurso por conta da situação, né, e não é nenhuma qualificação ou defesa é gravada e guardada num arquivo. A gente faz isso mais para ajudar. Ela é pública. Qualquer pessoa pode. Inclusive, falei para a Laísa que se você quiser convidar alguém para entrar, pode passar o link e a pessoa entra. Uhum. Sim, sim. Uma amiga minha ia participar agora, mas ela vai ter reunião do trabalho também aí nas nossas eternas videochamadas e não vai poder. Mas vão saber disso para a defesa. Não, mas na defesa não estaremos mais nessas condições, né? Acho que não. Deus ajude. Então, eu vou começar oficialmente, né, a abrir aqui a sessão de exame de qualificação da nossa orientanda Laísa Maria Guedes dos Santos, no nível de mestrado, do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura. O título do trabalho é Descobre o Mundo, uma versão experimental transmídia, e temos aqui na banca a professora doutora Marili Moreira Vieira, que é a nossa examinadora interna, e temos o professor doutor Pelópidas de Oliveira, que é o nosso convidado externo, e ele é professor do Instituto de Artes da Unesp aqui de São Paulo. E como presidente da banca, eu que sou orientadora, e vou desde já agradecer imensamente. Eu estou muito feliz com essa banca, primeiro pela qualidade, né, das pessoas que vão compor. O trabalho da Laísa, ele é um trabalho dentro das linguagens e tecnologias, mas ela tem um apoio necessário da educação, né? Existem vários trabalhos educativos em televisão, nas mídias, e que sempre foram apoiados por educadores ou especialistas em disciplinas específicas, né? Então, o trabalho dela precisa muito, e agradeço a Marili por fazer parte dessa banca. Marili, você sabe que eu considero muito o seu trabalho e a sua experiência e comprometimento com essa área, né? E agradeço também ao professor Pelópidas, que é uma pessoa também muito participativa, muito presente no Mackenzie. Ele deve ter dito que foi supervisor de pós-doutorado do Marcos Risoli. Não falou. Sim, e pior, eu tenho que... nesse momento não, mas em outros momentos ele é meu supervisor, então ele é meu chefe, não tô brincando. Ele é meu supervisor de pós-doutorado também, e da professora Isabel, que estamos juntas lá com ele. E ele tem essa formação multimídia, que é uma coisa impressionante, né, Pel? Que eu tenho seguido bastante esse trabalho dele. E então a Laísa terá uns 20 minutos aproximadamente para apresentar o trabalho, e depois eu vou passar a palavra, como de costume, ao professor convidado primeiro, e depois para a professora Marili. Tá bom? Então, Laísa, se você estiver pronta, pode... Sim, eu montei. Bom dia novamente, agora para os três juntos. Eu estou muito feliz de ter vocês como minha banca, os três como um todo. Gláucia, que foi minha professora na graduação de Publicidade e Propaganda no Mackenzie. Marili, que eu conheço de ouvir falar há 7 anos, desde que eu trabalho no Mackenzie. Sempre vejo você pelo Mackenzie, mas não conhecia assim de ser apresentada. Então é uma honra tê-la comigo também nesse momento como banca. Muito obrigada. E ao Pelópidas também, que conheci a partir da Gláucia, e me encantou conhecer um pouco do seu trabalho. Eu falei, ai, que legal, é ele que precisa me orientar nesses aspectos mais específicos de mídias, né? E depois de ver a sua camiseta de rádio e TV, eu falei, pronto, melhor decisão mesmo. Essa eu não vi.
Bom, Você pois viu, é. Marília? Ele mostrou para você a camiseta? Eu vi a camiseta, eu vi. Ah, tá bom. Quando eu fiz rádio e TV lá na Unesp, Gláucia. Olha que mundo pequeno. Que mundo pequeno, olha só. De quando eu iniciei. Bauru. Lá em Bauru. Lá em Bauru. Bom, eu vou começar de fato agora. Eu queria tirar uma dúvida de principiante de Teams, que eu queria apresentar o meu trabalho em slides. E eu preciso da orientação de como eu faço. Vai nos três pontinhos. Não é nos três pontinhos, não. Tem um quadrado que tem uma setinha. Certo. Você clica naquele quadrado e aí você vai compartilhar a área de trabalho. Ele vai aparecer ali. Isso, perfeito. Oi? Perfeito. Foi, tá na tela. Você tá na tela? Tá, então eu não vejo vocês, mas vocês veem o meu trabalho? Sim, sim, é importante. Isso, e você também, então não faz careta pra gente que eu tô te vendo. Pode deixar. Tá bom. Deixa eu colocar aqui para exibir. Em tela grande, visualização. Só vou ampliar aqui uma página. Arquivos. Só um segundinho, gente. Porque eu sou dessa geração da tecnologia, mas em alguns instantes eu me perco com ela, sabe? Uhum. Apresentação em tela cheia. Foi. Bom, é com muita alegria, então, que eu inicio um pouquinho, vou compartilhar com vocês o meu trabalho, que é esse projeto experimental que a professora Gláucia falou para vocês, é o Descobre o Mundo, uma versão experimental transmídia, é uma narrativa que eu comecei a desenvolver com um colega meu de trabalho, um amigo também, que é o pastor Josué, em 2014. A gente idealizou uma ideia de narrativa e depois disso eu trabalhei um pouco dela na minha graduação em Publicidade e Propaganda no meu TCC e estou dando continuidade a esse processo de estudo agora no mestrado. E então eu vou começar a explicar para vocês qual que é a proposta dessa dissertação. Para introduzir o tema, eu queria relembrar como a importância das histórias na vida da sociedade, né? As histórias, as narrativas, elas fazem parte da sociedade, da história do ser humano, e hoje em dia as narrativas, em forma de audiovisual, permeiam a vida das pessoas de maneira intensa, né? Os produtos audiovisuais, eles são veiculados para as grandes massas e impulsiona cada vez mais o setor do entretenimento. E esse consumo e a produção dessas histórias, eles estão permeando também a vida digital, né? Através desse pequeno aparelhinho que a gente tem, ou de um iPad, ou de outras maneiras, a gente tem todas essas histórias na palma da nossa mão, pelos dispositivos fixos, móveis, diversas situações e contextos. E pensando nisso, pensando nessas histórias e narrativas audiovisuais que não são só transmitidas por dispositivos offline, mas estão na era digital, a gente não só consome, mas hoje a gente compartilha, expressa a nossa opinião e muitas vezes produz esses conteúdos. E essa nova relação com as narrativas, ela tem recebido o nome de transmídia, muito abordada pelo Henry Jenkins. E ele fala um pouquinho sobre transmídia como o processo onde os elementos integrais da ficção são sistematicamente dispersos através de múltiplos canais de distribuição, para criar uma experiência unificada e coordenada de entretenimento. Ou seja, os elementos integrais da ficção, a essência da narrativa, o universo dessa narrativa, ele é dividido por várias plataformas digitais, e aí essa experiência de conhecer essa história, ela é vivida através de várias mídias, e a experiência de entretenimento, ela é ao mesmo tempo ampla, porque está em várias mídias, mas ela é unificada, ela converge porque ela faz parte de uma mesma narrativa. E aí se torna uma produção narrativa audiovisual transmediática. Diante disso, diante desse primeiro momento de percepção, o foco dessa pesquisa, da minha pesquisa, é olhar para a produção para o público infantil.
esses conteúdos audiovisuais para crianças, porque a gente entende dentro da área de desenvolvimento humano que as crianças são influenciáveis, são vulneráveis à influência dos conteúdos audiovisuais. E essas crianças de hoje são nativas digitais, então elas têm acesso a essas narrativas desde cedo, e elas navegam através delas com muita facilidade, com muita naturalidade, e vão interagindo, né, com esses dispositivos tecnológicos ligados à internet. Pensando nisso, e buscando aí no nosso referencial teórico, Piaget, ele afirma que parte do desenvolvimento da criança se dá através da relação que ela tem com os objetos ao seu redor. Então, ela tem uma relação intensa com esses dispositivos móveis e com conteúdos audiovisuais. E olhando para essa interação, eu propus um tema que seria a aplicação de transmídia em um programa audiovisual infantil, educativo e experimental, por ser autoral. A partir desse tema, o título Descobre o Mundo, uma versão experimental transmídia, como estava lá no começo. E a partir disso, eu gostaria de apresentar o problema de pesquisa que, dentro deste tema, é possível desenvolver um programa audiovisual infantil de entretenimento que leve em consideração os aspectos do desenvolvimento infantil e que utilize a transmídia para a transmissão dos seus conteúdos através de diversas plataformas, que seja permeado por um conteúdo educativo e que contribua para o desenvolvimento da cultura digital da criança? É essa resposta que eu busco, né? Eu busco a resposta dessa pergunta. É possível planejar, desenvolver um conteúdo audiovisual que seja pensado especificamente para ser de entretenimento, para transmitir conteúdos educativos e que envolva toda essa questão transmediática, visto que as crianças nativas digitais precisam desenvolver de forma assertiva essa cultura digital. Certo? Seguindo em frente, uma hipótese levantada é que o Descobre o Mundo, que é essa narrativa desenvolvida por mim, pelo meu colega Josué, pode ser usada para a aplicação dos temas citados acima, tornando-se relevante como produção audiovisual infantil e contribuindo para a sociedade como um conteúdo cultural nacional. Diante dessa hipótese, acreditando que o Descobre o Mundo consegue responder esse problema de pesquisa, eu tenho o objetivo de analisar os conceitos e práticas pedagógicas e conceitos e práticas midiáticos das mídias digitais, para destacar quais conceitos pedagógicos e midiáticos eu vou escolher para aplicar no meu projeto, no meu programa Descobre o Mundo, e transformá-lo em um projeto experimental de transmídia de entretenimento com viés educativo, não puramente educativo, não puramente de entretenimento, mas de entretenimento com conteúdos educativos. Para isso, eu trago uma proposta de metodologia teórica e bibliográfica, né? Tem todos os teóricos que apoiam as referências que eu tenho buscado. Ela é qualitativa e pretende ser um estudo de caso, visto que eu vou analisar essa minha narrativa Descobre o Mundo. E para trazer luz a todo esse tema e resolução do problema de pesquisa, os principais teóricos que eu trago são estes que eu coloquei aí no nosso slide: o Jenkins, o Pierre Levy, na questão mais voltada para comunicação, transmídia, cultura da convergência, cybercultura, o Robert McGuinn, que fala muito de roteiro e construção de personagem, que ali embaixo, junto com o Bruno Betley também, que fala do desenvolvimento infantil associado aos contos de fadas, né? A importância dessas narrativas para o desenvolvimento das crianças. E, falando puramente da parte mais educativa e de desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento infantil, o Vygotsky e o Piaget. Tem um referencial teórico mais amplo, mas eu destaquei esses que, ao meu ver, são os que dão um alicerce maior para a minha pesquisa. Diante disso, a proposta são 4 capítulos
que vão aos poucos compondo e desenrolando os objetivos que eu apresentei. O primeiro capítulo falaria mais dos aspectos pedagógicos, o segundo teria a proposta de analisar mais a fundo o que é transmídia, o terceiro seria a apresentação do Descobre o Mundo na sua versão inicial, e o quarto capítulo seria, depois de toda essa análise, aplicar uma proposta transmediática para o Descobre o Mundo. E agora eu vou destrinchar um pouquinho mais como se daria o desenvolvimento disso tudo, como está acontecendo o desenvolvimento disso tudo nesses 4 capítulos. O capítulo 1 pretende falar mais sobre o desenvolvimento cognitivo infantil, mostrar os conteúdos pedagógicos e os aspectos socioemocionais pertinentes à faixa etária do programa, que é de crianças a 4 a 8 anos, em essência, né? Que é a faixa etária escolhida para trabalhar com Descobre o Mundo. E, diante disso, a gente vai falar um pouquinho disso, desenvolver, né, no primeiro capítulo. Eu comecei falando um pouco mais já das fases do desenvolvimento infantil, no 1.1, abordando um pouquinho os teóricos Vygotsky e Piaget, sendo que Piaget fala mais do desenvolvimento cognitivo, e o Vygotsky alinha 3 aspectos muito importantes, que é o desenvolvimento, a linguagem e a aprendizagem da criança. E ao analisar tudo isso, foi possível identificar que Piaget, ele discorre separadamente de 2 processos. Ele fala do desenvolvimento humano e diz que o processo de aprendizagem é independente. Mas para Vygotsky, tudo isso é ligado, tem uma interação muito grande, o processo de desenvolvimento infantil e o processo de aprendizagem. Então, conforme a criança vai amadurecendo, ela vai aprendendo. Mas, conforme ela aprende, ela estimula o desenvolvimento, a maturação dela. É isso que Vygotsky diz. Então, diante dessa análise desses teóricos da parte da educação, foi possível constatar que para o aprimoramento da minha narrativa Descobre o Mundo, vai ser necessário conhecer melhor sobre o desenvolvimento infantil, tanto no aspecto cognitivo, quanto no processo de aprendizagem, que envolve o universo escolar, visto que o programa tem um público-alvo de crianças de 4 a 8 anos, que estão dentro do processo de educação escolar, né? Eles frequentam a escola. Então, diante disso, para desdobrar e entender melhor a parte do desenvolvimento da aprendizagem, os próximos subtópicos do capítulo 1, eu pretendo apresentar conteúdos que as crianças aprendam na faixa etária do programa proposto, né? O que as crianças de 4 a 8 anos aprendem, no geral, elementos estruturantes, né? Dentro da escola, quais são os principais conteúdos que podem virar temáticas para o programa Descobre o Mundo, visto que uma aprendizagem ela é muito mais significativa quando a criança consegue fazer relações entre o que ela vive no dia a dia e o que ela aprende na escola. Então, se a gente conseguir linkar temáticas que ela viu no Descobre o Mundo e que ela está aprendendo na escola, ela pode se apropriar melhor desses conhecimentos e discuti-los. E aí eu caio no ponto 3, 1.3, que fala das competências e habilidades da BNCC e do letramento digital, que é uma parte bem focada na educação, né? Hoje, com a reformulação da Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador para a educação no Brasil inteiro, onde todas as escolas também se basear e se pautar nele para suas práticas de ensino, dentre as 10 competências, uma delas é o letramento digital. Então, além de falar dessa parte da educação, eu embaso a necessidade de entender como que está funcionando a relação dessas crianças com a mídia digital, fora da sala de aula, e como o programa Descobre o Mundo pode fazer isso com intencionalidade, para que contribua para o letramento digital dela. Então, nesse tópico, eu desenvolveria um pouquinho mais sobre o que se trata desse item na Base Nacional Comum Curricular. Diante disso, cairia no ponto 1.4, que seriam as formas e estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem das crianças nessa faixa etária escolhida. Seria também um aspecto bem voltado para a área da educação, quais são as formas mesmo de processo para o ensino-aprendizagem deles, para que, ciente disso, eu possa ver como linkar com o programa Descobre o Mundo. E aí, depois de toda essa análise, eu faria o levantamento dos conteúdos que eu aplicaria no Descobre o Mundo.
né? Faria uma síntese. E aí cairia para o capítulo 2, que fala sobre na era digital, o desenvolvimento da linguagem durante a infância, ela tem se ramificado para o desenvolvimento da linguagem digital. Uma criança, ela desenvolve a sua linguagem e vai também, paralelamente, desenvolvendo a linguagem digital, visto que eles são nativos digitais. Então, nesse segundo capítulo, eu busco compreender o que é a narrativa transmídia, que se apropria de tantas mídias, para que, a partir desse conceito, seja possível aliar tudo isso ao processo de desenvolvimento da criança e desenvolver uma narrativa transmediática aplicando, né, no Descobre o Mundo. E aí, o capítulo 2 pretende definir, então, o que é a transmídia, as suas implicações, e eu ressalto aí mais uma fala do Jenkins, que diz que uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo contexto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Então, eu acho muito interessante e muito atrativo, e o aspecto transmediático, ele já permeia muito fortemente na nossa sociedade, e seria muito interessante aplicar esses aspectos num programa para o público infantil. E aí, a proposta seria, entendendo tudo isso, desenvolver um universo para que a história ela se desenrole de maneira perene, mas para isso preciso compreender quais leis vão reger esse universo da história, para que eu consiga usar o suporte midiático para isso, todos os que eu considerar interessante a partir dessa pesquisa. E para isso, no 2.2, eu demonstraria os exemplos de narrativa transmídia, para poder aprender e entender melhor como funciona esse processo. E, a partir disso, quais caminhos que a transmídia percorre, no sentido de compreender quais são as mídias que eu posso usar para poder aplicar no Descobre o Mundo, quais caminhos que eu posso partir do suporte de um programa audiovisual, que eu vou falar um pouquinho melhor dele, e para quais outras mídias. Nesse 2.3 eu falaria disso. Diante disso, cairia já no capítulo 3, que eu tenho a proposta de apresentar a versão original de Descobre o Mundo, para também ser possível compreender a diferença dele depois com essa aplicação de conteúdos pedagógicos e da transmídia. E tudo isso, as alterações seriam evidenciadas no capítulo 4, né, como eu havia falado no início. Então, neste momento, eu gostaria de apresentar um pouquinho mais para vocês sobre o Descobre o Mundo. Eu percebi que eu cometi uma falha, ao meu ver, grande, porque eu não anexei no apêndice, como eu havia informado, o roteiro do primeiro episódio. Eu não sei por que eu não fiz isso, porque eu tenho esse roteiro. Se estivéssemos presencialmente, eu entregaria para vocês agora, impresso 3 cópias do roteiro do primeiro episódio do Descobre o Mundo, porque eu gostaria muito que vocês tivessem tido acesso a ele para esse momento de banca. Então, foi uma falha muito grande minha, mas não sei porque não estava anexado no meu PDF de entrega. Eu vou explorar um pouquinho sobre o que é o Descobre o Mundo agora, né? No capítulo 3, eu vou apresentar o enredo, vou apresentar os personagens principais, vou explicar que eu construí esses personagens baseado no conto maravilhoso, na estrutura de conto maravilhoso do Vladimir Prop, que tem a ver com narrativas sobre contos de fadas, e também vou usar muito do livro de psicanálise dos contos de fadas do Bruno Blanten, eu vou mostrar como eu usei tudo isso para poder desenvolver um pouco desses personagens do Descobre o Mundo. Mas falando agora especificamente o que é Descobre o Mundo. Descobre o Mundo é um programa para criança, onde eu tenho a história de uma menina chamada Sofia, que acabou de fazer aniversário e ganhou 2 presentes, 2 bonecos de pano. Ela queria brincar com eles, mas tem que sair para a escola para poder estudar. Quando ela volta para casa, ela começa a procurar os bonecos, não encontra e descobre que eles ganharam vida. Então, todos os dias, quando Sofia volta da escola, ela quer brincar com os bonecos, que são de pano, mas quando ela chega, ganha vida. Ganha vida, inclusive, a partir da imaginação dela. Sem nenhuma mágica, mas a mágica está ali no poder criativo da criança. E
ela mostra o mundo para esses bonecos que estão descobrindo as coisas, estão descobrindo e experimentando. Então, o programa sempre traz um conteúdo, alguma coisa, alguma temática que ela aprendeu na escola e vai ensinando e conversando com os bonecos. E aqui estão os personagens principais que estão relacionados à narrativa, que é o Gabriel, que é esse boneco de pano aí no primeiro quadradinho, que quando ganha vida na imaginação de Sofia, ganha vida em forma de fantoche. E tem a boneca Amora, que é a boneca que ele ganhou também, que quando ganha vida em forma de pessoa. São esses dois personagens que buscam entender e saber das coisas do mundo de uma forma bem engraçada, bem descontraída. E esses outros três personagens, Minhoca Joca, que é o chefe de Ló, e o Dr. Rádio 88, eles têm quadros específicos no programa, onde eles apresentam conteúdos de forma divertida, engraçada, e parte da realidade da escola da Sofia. Então, ela conta para os personagens o dia que ela foi na horta, e ela conversou com o Minhoca Joca, e o Minhoca Joca explicou sobre o humus, explicou sobre agricultura, sobre sustentabilidade, um personagemzinho mineiro. O chefe de Ló sempre vai aparecer na aula da Sofia quando ela estiver na cozinha experimental da escola, e vai ajudar ela a fazer receitas e ensinar várias coisas. E em todos os pratos ele vai querer colocar um gilozinho. E o Dr. Rádio 88, ele é o radialista e apresenta várias notícias da escola, várias notícias do mundo. E, além disso, faz algumas experiências aí no laboratório de química, visto que o nome dele é Rádio 88, por causa do elemento rádio na tabela periódica, que é o número 88. A partir disso, o programa tem a proposta de apresentar quadros pedagógicos. A narrativa principal acontece no quarto da Sofia, onde ela se encontra com as crianças, e os quadros pedagógicos vêm em forma de flashback, quando ela vai falar com as crianças de algo que ela aprendeu na escola. Então, vai para um quadro, criança faz arte, criança na cozinha, criança na horta, criança cozinha eu coloquei 2 vezes. Mas, assim, eu tenho aproximadamente 20 quadros e sugestões de 20 quadros de desenvolvimento para conteúdos pedagógicos e interação entre o que eles estão desenvolvendo ali no ambiente principal, que é o quarto da Sofia. Então, criança sabe inglês, onde a Sofia vai ensinar para eles alguma coisa que ela aprendeu na escola. Criança aprende relacionada a alguma coisa dentro da sala de aula especificamente. E um quadro chamado Diário da Amora, que para integrar tudo que eles aprenderam no dia, a Amora desenha no diário dela aquilo que ela aprendeu no episódio, de forma bem descontraída, brincando, e ao longo dos episódios, conforme a Amora for aprendendo sobre o mundo, ela vai aprendendo a escrever no diário dela também. E a partir dessa essência da narrativa principal, eu gostaria de aplicar tudo que foi desenvolvido no Descobre o Mundo, transformando ele numa narrativa transmídia, visto que agora ele é uma narrativa específica audiovisual para televisão ou para plataforma streaming, porque ele tem 13 episódios de 26 minutos, mais ou menos, como partir disso para uma proposta transmediática, que é a parte que ainda precisa ser construída. O que eu pretendo fazer? Definir as mídias utilizadas e as ênfases e aplicadas em cada uma delas, e apresentar a proposta transmídia que será aplicada no Descobre o Mundo através de sinopse, enredo, roteiro, estrutura básica de roteiro, visto que eu sei que é um projeto muito amplo e que para fazer detalhadamente tudo isso é necessário pessoas com expertises específicas na área de roteiro, de audiovisual, para poder desenvolver a fundo. Então, eu desenvolveria a ideia em essência de como ser aplicado nas diversas mídias. E é isso, a proposta da minha dissertação, da minha pesquisa. Muito obrigada. Som? Obrigada, Laísa. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Pelópidas, e ele estabelece com você a forma de diálogo, se ele quer falar primeiro e depois você responde, como você quiser, professor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de rever amigos e fazer novos amigos. É muito bom trabalhar com a pessoa e a equipe do Mackenzie, é muito interessante.
eu gostaria de fazer em diálogo, gostaria que a Laísa respondesse as questões antes de eu fazer a pergunta. Então, a pergunta que eu vou fazer para a Laísa é: Laísa, que pergunta você quer fazer para mim? Que pergunta eu quero fazer para você? O que você tem de expectativa com a minha participação, com isso? O que você gostaria de ouvir de mim? É isso que eu quero saber. Bom, eu quero saber se... Bom, a minha pergunta de pesquisa, o meu problema de pesquisa é: será que o Descobre o Mundo é capaz de contemplar e se tornar um programa, uma narrativa transmediática que contemple tudo isso que eu falei? Então, eu queria que você desse o seu olhar relacionado ao audiovisual sobre a estrutura da minha narrativa, se ela tem a possibilidade de alcançar esse resultado de ser uma narrativa transmídia e... como eu posso desenvolver isso melhor, talvez através de mais referenciais teóricos, né? Visto que todos esses que eu busquei foi através da orientação da professora Gláucia, mas eu não conheço o universo todo dessa parte, né? E eu queria saber quais outros teóricos podem me auxiliar para desenvolver isso de forma assertiva e, dentro do que você já viu, do que eu construí, se eu estou no caminho certo, se eu preciso mudar muito de direção para poder alcançar esse objetivo. Basicamente isso, acho que fui clara na minha colocação. Foi claro. Então, eu diria assim para você, a gente vai conversando, né? Era a primeira pergunta inicial para eu poder entender, né? Meu ponto de fala é de um cineasta. Digamos que você é um cliente que chega para um cineasta e fala: olha, dá para botar isso aí no ar, né? Quer dizer, vamos botar isso na TV, vamos comprar e tal. Um produtor, e dentro de cinema, o produtor não é o roteirista, não estou falando como roteirista, ou como câmera, ou como coisas dessas. Seria como o produtor. Ó, vamos colocar isso tem uma grade, 26, por exemplo. Por que são 26 episódios? São 13 episódios de 26 minutos. Ah, sim, 3 episódios? 13. Okay. A primeira temporada. 13? Sim. Por que 13? Então, quando eu comecei a fazer, esse programa foi numa época em que a TV Cultura abriu um edital de convocação para produções de conteúdo. E aí, o formato que eles pediam era de 13 episódios, em aproximadamente desse tempo. E quando eu estava fazendo, foi mais ou menos nesse formato. Por quê? Como começou a proposta de fazer o Descobre o Mundo? Um dia, no Mackenzie, eu conversando com o pastor Josué, fomos chamados para participar de uma reunião com o reverendo Ricardo Mota, diretor da TV Mackenzie. E ele falou: TV Cultura, parceira nossa, busca conteúdos audiovisuais para criança. E o formato que eles utilizam é mais ou menos isso. Vocês já pensaram? Vocês trabalham tanto com criança em construir alguma coisa do tipo? Porque a gente poderia produzir. Só que a ideia, ela extrapolou a capacidade de produção da TV Mackenzie. Então, não foi executada, mas o formato começou assim. E depois, analisando um pouquinho mais essas plataformas streaming que a gente tem, né, Netflix, Amazon e tudo mais, muitas delas têm episódios médios de menos de meia hora e mais de 10 episódios por temporada. Então, estaria dentro desse padrão também. Por isso. Tá. Essa informação que você falou, esse contexto, por que 13 e ligado à história aí no Mackenzie? Você colocaria em qual daqueles capítulos, dos 4 capítulos que você mostrou? Eu colocaria no capítulo 3 de apresentação do Descobre o Mundo. Sim, entendi. Tá. Então, eu vejo assim, a minha contribuição pode se dar do 4 para o 3, para o 2, para o 1. Eu venho no caminho contrário, certo? A minha prática, o meu pensamento, a minha linha de pensamento, ela vem nesse sentido. A gente chega lá no refinamento, né, das coisas que você já pesquisou, mas para trabalhar eu começo por ali. E eu diria para você que é um dimensionamento, uma questão de dimensionamento, que é o quanto preciso? Eu preciso de 13, ou 12, ou 25, ou 50. É isso que a gente poderia conversar. Né? Eu consigo conversar nesse sentido. Então, por exemplo, você falou de transmídia. Tá, o que caracterizaria? Quanto é transmídia? Quantas
mídia eu preciso para ter o trans? Na sua opinião? Bom, eu acho que a partir do momento que, dentro do que eu já estudei transmídia, em que a narrativa ela não se encerra ali na história da plataforma inicial, a partir de uma mídia a mais que eu tiver conteúdos novos sobre esse universo, já é transmídia. Sim. Na minha opinião. Então, sim, interessa a sua opinião. É o cliente, você é o cliente. Dentro do que eu já li sobre o assunto, né? Isso. Porque essa nova mídia vai contribuir com a narrativa principal. Ela tem conteúdos novos, diferentes do que está lá. Isso. Então, olha, como eu trabalho com essas coisas acadêmicas, né? Essa produção de conhecimento. Eu pego o conhecimento sincrético que já existe, que você tem, e a gente vai transformar num conhecimento sintético, organizadinho. Você tem um conhecimento. Tenho essa coisa aqui. Eu estou achando que é a minha gata, mas acho que não é, não. Não, é um áudio aí de gatinho. Acho que é aqui. Ela já sumiu daqui. E liberou a camiseta. Então, a gente pensa assim, o conhecimento que você já tem, que está ali, um mestrando, por exemplo, já tem um certo conhecimento, e a gente precisa ajudar que ele fique numa forma mais sintética, organizada, sistematizada da posse. Então, eu aproveito a sua sistematização em 4 capítulos e falo, olha, eu começo a reflexão pelo 4º capítulo e pelas dimensões. Então, a gente já chegou num exemplo. Temos 2 exemplos, o de 13 e agora um de quanto transmídia é para você. Então, se você admite que transmídia seja mais uma, além já, ok, vamos trabalhar isso. Então, eu te diria, vamos começar com uma. Se a gente sentir necessidade de mais outra, a gente vai colocar. Mas não preciso começar com outras 2, eu posso começar com uma. E essa uma adicional. Porque qual é a base? Ela está no capítulo 3. Né? O capítulo 3 mostra a de origem, aquela que você já tem. Então, a gente pensaria numa outra. Né? Então, aí eu vou fazer uma pergunta que vai remeter lá para o capítulo 1, né? Que é a da pedagógica. Eu vou dizer, que outra mídia que o seu público-alvo tem acesso? Gostou? Ó, público-alvo quer dizer 4 a 8. Nossa, falei um termo invocado, irado aqui. Então, 4 a 8 anos, que para mim, eu não sei a característica em termos de PAG, mas eu perguntando, aí nós vamos para o capítulo 1, quer dizer, o conhecimento que você tem do capítulo 1, você vai falar, olha, essas crianças nativas hoje já conseguem colocar o Adobe Spiker e colocar um negócio no celular. Consegue fazer site, consegue. Ou, não, essas crianças não conseguem, mesmo nativa, não dá, né? Então, aí que nós vamos ver. Então, a pergunta agora é, que outra mídia? Tem aquela de um programa de TV que você parte, que está descrita no capítulo 3. Vamos para o capítulo 1, eu te pergunto. 4 a 8 anos, que nova mídia esse cara consegue mexer? Que outra mídia que não seja o programa de TV, eles têm acesso? Bom, eu acredito que crianças dessa faixa etária de 4 a 8 anos, eles têm acessos a dispositivos móveis, celulares e iPads, e utilizando esses dispositivos móveis, por exemplo, através de joguinhos. Sim, joguinhos. Olha que bacana. Olha como a gente chegou. Então, a mídia exatamente não é celular. A mídia é joguinho. Quer dizer, a linguagem está misturada, né? Quer dizer, está dentro do celular, é mobile, e tem uma série de características, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas vamos ficar com essa aí que eu já gostei. Então, vamos para exemplificar aqui o que pode fazer. Então, o mobile, ele tem uma coisa interessante para o seu roteiro, para a sua ideia, o argumento do programa, né? Que ela sai da escola e chega em casa. Então, tem um trans do espaço, do universo escola, e ela volta para o universo casa. E ela tem, na casa, o universo real e o universo interno dela,
fantasia, ficção, imaginação, não é? E na escola também tem o que põe as coisas assim, e o que ela faz de ficção e os outros, né? O que os outros aprendem, o que é ensinado, mas o que eles aprendem. Também tem essa coisa. Então, o jogo, ele fica interessante para mexer com esses elementos. Então, eu colocaria assim, a princípio, desenvolver um joguinho, né? Um jogo. Que jogo? Bem pequeno, bem simples, né? Se ele tem acesso ao mobile, o que ele poderia fazer? O que essa criança poderia fazer com esse Descobre o Mundo? Então, o que eu posso jogar? Eu posso jogar a Sofia com o Giló? Isso dá jogo? Quem que joga mais com ele? O Rádio 88 que joga? Né? Ou eu preciso de todos esses jogando? Então, aí que você já começou a ver o que lá no capítulo 1, né? Então, quais são aqueles elementos do capítulo 1 para jogo? Porque no capítulo 4 você já fixou. Eu tenho o programa de TV do capítulo 3 e tenho o jogo agora no capítulo 4. Vamos só pensar num jogo. Depois, no futuro, você sentir mais um, faz igual. Pega uma nova mídia, vai lá no capítulo 1 e fala, opa, meu público-alvo faz o quê? Qual é o comportamento dele? Né? E aí, isso vai modificar a linguagem, que é o que interessa para a linha de pesquisa. Aí você vai fazer uma anamnese, né? uma identificação das características da linguagem. Como a gente fez aqui, associar à estrutura do seu personagem, do seu universo. Você Descobre o Mundo é um universo, ele tem personagens e tem mundos ali. E como é que você vai derivar esse mundo para aquela outra mídia? Aí é cabeça de pensar, de jogo, não é mais, é um joguinho. Agora, que jogo uma criança de 4 a 8 anos consegue fazer? Isso está lá no capítulo 1 também, certo? Na parte que você conhece de pedagogia, no Vygotsky, no Piaget, né? Entendeu? O mecanismo de coisas que é para você fazer. Então, eu consigo contribuir nesse tipo, porque é a linha de pesquisa que eu trabalho. Eu trabalho com processos e procedimentos artísticos. Né? Então, como é que eu faço para pintar um quadro? Como é que eu faço para melhorar o quadro que eu já sei pintar? Para virar um mestre, ou para virar um doutor, pintar um quadro. Ou fazer um filme, ou fazer uma exposição. A gente está ali pensando na arte. Então, no seu caso, como fazer uma peça transmídia? Então, aí eu vou falar assim, bom, primeiro escolhemos qual é a sua definição de transmídia, mais uma coisa. Ok, então pega mais uma coisa e vamos pensar. Volta lá no... Tem que perguntar. Né? O telecurso, que foi um curso importante da TV Cultura, né, com a Rede Globo, eles faziam assim, a equipe de cinema tinha que falar com a equipe de pedagogia e com a equipe do assunto específico. Pedagogia de matemática, pedagogia de química, né? Você tem que falar. Então, aí você teria que fazer isso. Você está num gerenciamento desses conhecimentos. Então, essa seria uma estrutura que eu recomendaria para você. Certo, né? Entendi. Para você não achar que você tem que fazer tudo, não é tudo. Né? O que estaria bom dentro do escopo do seu trabalho. Eu estou tentando pontuar o que no seu trabalho seria interessante. Então, se você conseguir estabelecer quais são os comportamentos, as habilidades, os interesses daquelas pessoas que são do seu público-alvo, crianças de 4 a 8 anos, e perante um jogo. Então, começa assim, que tipo de jogo eles jogam? O que tem para vender por aí, para baixar, para não sei o quê? Aí você vai... tá. Aí você faz uma análise daqueles jogos ali, você fala, opa, esse aqui é parecido com o meu. Aí você pode propor uma coisa. Aí você vai propor os tempos também. Por quê? Aí eu volto uma pergunta. 13 episódios de 26 minutos. Por que 26 minutos? Porque deve ter 2 breaks, ou os breaks para, né, num tempo cheio de... é aquela liçãozinha lá de Bauru, né? Tem um motivo para ser isso. Se fosse em cinema, não seria. Seriam 2 horas, com tanto, outra metragem, porque passa isso e tal. Então, tá ligado. E os tempos são diferentes, né? Você tem Instagram? Tem.
Você faz stories no Instagram? Sim. Quanto dura stories? 10 segundos. Isso. Segundos. E dá para falar muita coisa que é o que interessa. Aí eu pergunto, e o seu público-alvo, ele consegue acessar o Instagram? Ele pratica isso ou não dá ainda? 4 ou 8 anos não dá. Por que não dá? Porque eu acho que pela linguagem iconográfica, porque é preciso ter já leitura, então você precisa ler os símbolos, ter leitura da linguagem escrita também, e porque os conteúdos produzidos pelo Instagram não são de interesse das crianças no geral. O Instagram é feito para um público mais adulto. Então, se eles conseguissem acessar, acho que não seria também do interesse deles, por causa do conteúdo produzido. Para me dar essa resposta, que capítulo você usou da sua tese, da sua dissertação? Capítulo 1, eu acho. Isso, eu também acho. É lá que está isso. Então, nós fizemos um exemplo de usar uma coisa para reforçar e falar, olha, dá para fazer o game, porque eles jogam. Mas usamos também o capítulo 1 para descartar falar, ó, Instagram ainda não dá. É uma mídia legal, é transmídia? Mas não dá, cara. Eles não vão conseguir. Não está na linha de raciocínio, tanto do Piaget quanto do Vygotsky. Entendeu como é que é o mecanismo de fazer? Sim. Então, nós já fizemos 2 simulados aqui. Um de confirmação pode ir, capítulo 1, está lá. Você sabe tudo isso. E você escreveu lá. E tem os teóricos que vão dar sustentação ali. Certo? Agora, nesse, você só faz a utilização. No capítulo 4, você fala, opa, preciso conversar com o capítulo 1 para saber isso. Depois eu vou lá no capítulo 3 e vejo. O capítulo 3 tem a ideia geral da coisa. Aí eu falo assim, ó, isso aqui dá para passar para o game, mas para o Instagram não dá. Para esse público não. Para os pais talvez, mas para a criança não. Tá? Então, essa seria basicamente o que eu acho que viabiliza aquela sua pergunta. É possível fazer esse transmídia? Se você conseguir, ou quanto você conseguir fazer a ratificação ou retificação, ou descarte ou aceitação de uma coisa tendo como base o capítulo 1. Para você pegar o seu capítulo 3 e aplicar no 4 para aquilo. Então, seria um protótipo, eu chamo de protótipo, né? Então, aí, o quanto você... Um game. Tá bom. Quanto um game você consegue colocar naquela forma. E aí, o que vai dessas ideias? O Giló, por exemplo, ele faz parte do 3, do capítulo 3. Ele faz parte do seu universo. Mas talvez no game, não cabe. Você fala, não posso fazer isso com Giló num jogo, porque no capítulo 1, o Piaget disse que não, a criança ainda vai confundir, ela vai jogar a comida, vai bagunçar, sei lá, não é? Então, esse é sempre o esquema. Ou seja, eu gostei daquela divisão em capítulos, as partes. Para mim, eu acho que está bom e eu consigo navegar ali, como cineasta, que é o que você quer chegar no fundo, né? Esse produtor de linguagem, né? Um realizador. Então, só que mais complexo, né? Não dá para chamar de cineasta ou radialista. É alguém mais complexo que, sei lá, né? Sei lá o que a gente é para fazer isso aí. Então, esse transmídico, né? Esse transmidiático, um produtor transmidiático. Então, mas essa seria a estrutura para a gente não enlouquecer, para a gente fazer direitinho, né? É saber, opa, volta aqui, opa, dimensionou. Então, o segredo é esse dimensionamento e adequação das linguagens, que estão no seu público. Quem determina? Seu público. E isso é liçãozinha básica de rádio e TV, né? Então, vamos lá, vamos recordar. Aqui que são, para fazer um filme, 5 coisas básicas, teoricamente, né? Roteirização, produção, gravação, edição e veiculação. Concorda comigo? Então, roteirização é toda aquela fase de determinar as coisas. Por exemplo, o capítulo 3 é uma roteirização, né? O roteiro no sentido não técnico de fazer os planos, mas ainda na fase de argumento, na fase de perfil psicológico, estudo do concept art, de cenários, de tudo aquilo. Isso é a fase de planejamento da ideia. Depois, produção é arrumar
os recursos materiais e humanos para a realização disso. Contratar o câmera que vai saber fazer isso, a equipe que vai dar conta do jogo, né? Aí depois a gravação faz aí, quer dizer, entregaram o material, tem o material de áudio bom, o vestido está certo para fazer aquela foto, você teve que ter a foto é uma produção daquele vestido, tinha que ter o boneco correspondente para dar uma ideia. Depois a edição, porque a gente não faz tudo isso na sequência, na ordem, no tamanho. A gente faz vários takes, faz várias coisas, depois tem que cortar e ajustar, descartar. De novo, vou descartar entre eles. E veiculação seria assim, vamos passar para o público-alvo, vamos ver se fechou, se teve receptividade, né? Se foi efetivo. Né? Então, essa, basicamente, assim, didaticamente, são as 5 operações que você teria que fazer, seja para um audiovisual, um programa de TV, você fez isso para esse programa, Descobre o Mundo. Né? Então, você aplicaria ao transmídia, ele é completamente aplicável. Né? Então, gamezinho, você também. Ó, qual é a ideia de roteiro do game? Qual é o universo, subuniverso para o game? Né? Pega o capítulo 3 e faça um subuniverso para o 4. Aí tem uma produção. Tá, eu vou conseguir fazer ou não? Não consigo, mas eu consigo só indicar. Olha, ele é semelhante àquele lá. Você está produzindo, você está dando uma referência. Vai gravar, vai fazer uma coisa, vai colocar uma foto, como você colocou, para mostrar os personagens ali. 4, editar, se você consegue já realizar, avançar ali, depois, importante, isso aqui vai dar certo com esse pessoal? Né? Então, isso seria, não é exatamente uma teoria, está meio embutido, não é? Mas é um procedimento, é um guia, né, para você fazer as checagens, um guia de procedimento. O procedimento, essas 5 etapas, te dá a cadeia produtiva do transmídia. Aplicável, nasce no audiovisual, mas ela é aplicável ao transmídia. Certo. Muito Aí eu claro. gosto bastante do texto do Massarolo que você colocou, tá? Tanto que vou colocar na minha aula número 4, segunda-feira, para o povo. João Massarolo. Massarolo. Eu conheço o João desde que ele bolou o curso do Imagem e Som, né? Lá em São Carlos, que é muito legal. Eu sou fã, já fiz várias bancas lá, participei de contratação de professores, gosto muito deles. Gosto das ideias deles também de prosumer, né, o produtor-consumidor, e as coisas que estavam ali embutidas naquele texto que você citou, né? E aí eu fui ver o texto e realmente foi muito conveniente para eu mandar uma mensagem para os ingressantes da minha escola de artes visuais desse ano, que a gente está eu tive 2 aulas presenciais com eles. E os caras ralaram bastante. Você ralou para entrar na Unesp, no Mackenzie, você sabe o que é isso. E depois, não pode ter aula, é uma coisa assim meio, né? Deu aquela coisa, a família toda fica, poxa, os amigos, né? Você está tendo aula. E no primeiro dia eu levei para uma galeria, para a nossa galeria, né? E mostrei para eles uma exposição dos meus alunos, que estavam lá de pós-graduação, e eu os recebi dentro de galeria, que é o que ele quer ser. Ele quer ser um cara que vai fazer arte na galeria, né? Então, eu coloquei no primeiro dia. E no segundo, eu coloquei dentro do laboratório. Então, eu consegui colocar nos 2 primeiros dias presenciais. Mas aí chegou o Covid, não pude fazer. E agora a gente retomou as aulas. Aí, só por videoconferência. E nós estamos lá de Classroom, de videoconferência do Google Meet, estamos fazendo o que dá, né? E aí, esse é o 4º texto que eu vou colocar para eles, para mostrar 2 aspectos, que é a licenciatura e o bacharelado. Né? Eles só têm a licenciatura no 3º ano, mas a minha matéria tem que servir, né? Mídia, computação bidimensional, ela tem que servir para essas 2 coisas, né? Para bacharelado e para licenciatura, ou seja, como usar mídia, computação bidimensional na escola. Então, digamos que um aluno se forme, vai trabalhar numa escola de periferia, muito simplesinha, ou vai trabalhar numa mega escola super né, bem cheia de laboratórios, privada, muito cara e tal, legal. Ok, ele pode trabalhar nas 2. Ele vai falar, olha, eu posso usar isso aqui, o Google Meet está de graça, esse aqui está isso, tem um celularzinho só, mas vamos nele. E na outra, nossa, tem mega celular, um último tipo. Também temos o que fazer.
Então, ele precisa saber disso, de como usar aquilo com as crianças, que é o espírito do seu programa. Então, eu achei muito adequado aquele texto. Se eu fosse dizer, olha, eu tenho uma teoria, eu tenho uma coisa, eu falo, ó, essa está bem bacana. Ele cita umas pessoas, gostei muito da questão da gamificação, porque o pessoal condena muito a gamificação no ambiente educativo, e ele falou, não, fazendo com cuidado, tendo aqui, ele alertou um pessoal que tem, falando, não, peraí, por exemplo, aquela que atribui pontos, e quando dá a sensação de, você não tem pontos, você está por baixo, ele, opa, eu consigo fazer alguma outra coisa para que você tenha pontos, se você quiser completar a sua cartela de pontos. Eu falo, opa, aí tem uma chave interessante. E eu uso isso. O aluno que não fizer o meu curso de videoconferência, ele tem que ter uma outra alternativa. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho um aluno que não tem computador. Eu tenho um aluno que não tem computador e está fazendo TCC, é um veterano. Só tem celular. Eu falei, nós vamos fazer o TCC no celular, cara. E estamos fazendo por celular, WhatsApp, cara. Olha que loucura, né? Mas é o que ele tem. Então, esse é o transmídia. O transmídia é aquilo que a pessoa tem, não é que é high-tech, milhão de coisas. É aquilo que a criança tem acesso 4 a 8 anos, ou que o meu aluno de 20 e tantos anos tem acesso na condição dele nessa pandemia. Então, eu gostei muito do texto do Massarolo, gosto dele, estive com ele aí, com a Gláucia, no Mackenzie, quando teve um último evento aí do Histórias de Roteiristas, né? Foi muito legal, é sempre bom, ele é sempre polêmico, ele gosta de dar umas cutucadinhas, né? Falar umas coisas assim, mas ele faz para embasado e faz para provocar, é muito bom. Né? Então, eu acho que aquele texto, ele contém uma coisa mais dinâmica, porque esse transmídia não adianta procurar num livro muito antigo, consolidado, como outras teorias, né? Ele não vai estar em totum, tá uns princípios, né? Sim. Os princípios estão lá, eu consigo enxergar. Mas uma coisa assim mais de periódico, mais de texto mais contemporâneo, né? Dentro da contemporaneidade, eu acho que ele ajuda melhor você. Então, ali está bem bacana, depois dali vai saindo, né? Aí você conversa com a sua orientadora e também com os professores da banca, a gente está à disposição, creio que a Marili também. A gente vai dialogando e vai ajudando nesse período de qualificação e realização, né? Aí você sentiu mais necessidade, opa, então vamos colocar um pouquinho. Mas seria interessante você tentar fazer esse protótipo dimensionando aí no quarto, por exemplo, com a gamificação. Aí dá uma pensada, conversa por isso, aí eu acho que é isso. Legal, muito bom. Eu acho Adiantou alguma coisa? Nossa, eu acho que trouxe luz, muita luz aqui aos caminhos que eu posso seguir e como fazer esse processo, né, para chegar nesse produto final do capítulo 4. Eu acho que aí dessa conversa que a gente teve com as suas orientações, a possibilidade da gamificação é muito interessante, ela tem permeado, né, as discussões no âmbito da educação, como trazer tudo isso para a sala de aula também e como as crianças usam isso, né, fora do ambiente escolar, e é uma realidade, né? Eu tenho uma sobrinha de 4 anos que a primeira coisa que quando ela me vê é perguntar: seu celular tem joguinho? É a primeira coisa que eles perguntam. Então, apesar de não quantos anos? 4? 4. Então, ela é seu público-alvo? Ela é meu público-alvo. Ela e os meus alunos da educação infantil. Eu dou aula para as crianças de 3 a 6 anos no Mackenzie, né? Então, na verdade, começaria a partir dos 4 até os 8, porque é por causa da linguagem do programa também. Mas ela faz parte do meu público-alvo. Então, e os seus alunos. Então, a minha sugestão é que você pensasse concretamente neles. Pensa um joguinho que você possa aplicar para eles, testar, conversar, assim como a sua sobrinha, né? É estudo, você está fazendo um estudo, então também seria um público-alvo que você tem um campo de prova, você tem acesso aos dados, isso é muito importante na pesquisa, ter acesso a dados, né? Então, às vezes a gente tem uma ideia muito boa e não tem acesso ao dado, aí é o problema. Então, ali você estabelecer um laboratório, né? Uma coisa que você possa pesquisar, tem acesso para colher informações, ver se está atualizado, né? Ver se as fases do Piaget continuam válidas ou se esses nativos tiveram alguma alteração
algum adiantamento, algum retardamento, às vezes tem coisas que são adiantadas, mas outras são passadas para depois, né? Então, você consegue checar o capítulo 1 no 4, né? Você tem uma praça de testes para fazer ali, se colar. Essa pergunta é fundamental da sobrinha. Em que capítulo você vai colocar essa pergunta? Deixa eu ver que capítulo que ela cabe. Acho que no capítulo 1 ou 2, onde eu delimito no capítulo 2, né, o que entraria, o que usaria, que tem a ver também com as questões pedagógicas. Acho que seria no capítulo 2. Porque, vou voltar aqui. Capítulo 2, analisa... não, capítulo 2 eu analiso já o que é transmídia, né? Poxa, da minha sobrinha, ela fica ali no meio dos dois, né? Porque ela é uma criança. Aí ele já está abrindo para o que eu gostaria de falar quando chegar a minha vez, porque já chegou. Porque é justamente isso. Eu adorei ouvir o Pelópidas falar, porque eu estava muito inquieta com como é que eu ia abordar, porque transmídia, para mim, eu aprendi aqui, lendo o seu trabalho e ouvindo agora as falas. Então, eu acho que isso que ele acabou de te perguntar, onde se colocaria essa pergunta, é justamente o desenho da tua pesquisa, né, o teu recorte. Você, nessa introdução, para poder, inclusive, ajustar o capítulo 1, você precisa definir melhor essa faixa etária. Você está com uma faixa etária de 4 a 8 anos, que é muito ampla. Você sabe disso, você está aí na escola vivendo isso, e a própria teoria já separa. A criança de 4, 5 anos tem uma perspectiva, tem uma personalidade, está desenvolvendo ali algumas curiosidades. A de 7, 8, 9 já está noutra perspectiva. Então, você está juntando aí duas pontas, 8 e 4, que são muito diferentes. Para você fazer isso que ele está falando, desenhar um pouquinho melhor, escolher uma mídia mais específica, um programa mais específico, você vai precisar definir melhor essa faixa etária. Então, eu acho que eu recortaria mais essa faixa etária, perguntaria, sim, né, o que é essa idade, o que ela quer saber, né, que pergunta essa menina que ela quer brincar no jogo. Então, isso para mim já aliviou o meu caminho, né? Eu ia dizer para você, depois até vou te deixar o material que eu fui anotando, mas eu vou começar então agora do começo, do meu começo. Aproveitando a fala do Pelópidas, o teu trabalho, o teu Descobre o Mundo, o teu projeto está pronto. Então, eu acho que a tua pergunta de pesquisa não é necessariamente a pergunta que você está propondo aqui, que eu vou retomar. Deixa eu voltar aqui. Eu já estava nela, mas eu saí. Então, que enquanto ele ia falando, eu ia mexendo, né? A tua pergunta aqui: é possível desenvolver um programa audiovisual infantil de entretenimento que deve ser considerado... aqui bagunçou a minha leitura, mas o teu problema de pesquisa está muito amplo. Eu acho que você precisa dar uma recortadinha nele, especialmente porque você já tem o programa, você já desenvolveu o projeto. Então, o que você quer perguntar é qual é a outra mídia que poderia ser acrescentada nesse programa para que essa criança possa ser atraída ao trabalho. Você falou várias vezes que, ao longo do trabalho, que a criança tem o programa de entretenimento, ele é mais atrativo para a criança do que um programa educativo. Então, o teu foco não é o programa educativo, é o entretenimento. Então, como é que eu vou atrair essa criança e, ao mesmo tempo, inserir alguma coisa educativa? Qual é a mídia que eu vou usar? Então, a tua pergunta não é se esse programa é possível,
você já desenvolveu ele. Você vai perguntar como é que ele vai ser desenvolvido para atrair uma criança de X idade e que aspectos dele eu vou trabalhar adequadamente à mídia que eu escolher. Então, aí também entra sua BNCC, né? Seu capítulo 1. Seu capítulo 1, você quer trabalhar o desenvolvimento da criança, como é que ela se desenvolve, você quer trabalhar os currículos e você quer escolher a narrativa, os conteúdos que seriam trabalhados. O conteúdo tem que estar ligado à mídia que você vai escolher. Né? Então, eu inverteria os capítulos, né? Eu começaria descrevendo o teu projeto, né? O teu projeto está posto, o que deste projeto, a partir do desenvolvimento infantil, a partir de uma escolha da BNCC, eu puxo para desenvolver uma nova mídia, né? Para veicular esse material. Então, eu fiquei muito perturbada, porque eu falei, eu não sei trabalhar com um projeto desses, o meu negócio é acadêmico, né? Mas dentro dessa fala do Pelópidas, você está fazendo uma pesquisação, você não está fazendo um estudo de caso. Você está desenvolvendo um projeto e querendo ver o quanto esse projeto vai impactar essa criança. Então, você teria essas 5 etapas que ele falou, eu achei muito interessante. Teu projeto sua dissertação seriam essas 5 etapas, e o teu referencial teórico de desenvolvimento infantil e de currículo é só para apoiar, talvez, a etapa da edição, né? Não sei se é a edição, porque eu não sou da área, mas uma das primeiras etapas em que você está construindo e escolhendo a mídia que você vai fazer. Então, ter um capítulo de referencial teórico, como você está propondo, de educação infantil, de desenvolvimento infantil e de currículo, perfeito. Ter um capítulo que fale o que é transmídia, eu acho importante, e eu acho que você precisaria, né, ele falou do autor aí, Massarolo. E eu fui procurar no seu trabalho, porque eu falei, meu Deus, eu acho que eu não consegui entender o que ela escreveu, mas você usa o Massarolo só no seu referencial teórico, sim, só na lista bibliográfica. Em momento algum no seu trabalho, você trouxe a fala dele. E eu senti falta disso, né? Você vai falar de transmídia, você começa na introdução, já falando o termo transmídia e que você vai aplicar a transmídia, e eu não sei o que é transmídia. Eu fui entender um pouco mais agora na tua apresentação. Na tua apresentação você deixa mais claro. No seu texto, ela demora para entrar, então você perde um leitor que é só educador, né, que eu imagino que você vai escrever um trabalho que deva ser lido também por pedagogos, por professores, e você então precisa ser mais didática nessa apresentação do que é essa transmídia. Então, quando o Pelópidas te provoca e você fala, tem mais um game já seria uma transmídia, eu acho que isso precisa entrar ali na sua introdução. Eu vou trazer, eu tinha um projeto X que se desenvolveu de tal forma, e eu quero acrescentar a este projeto uma perspectiva transmediática, então eu trarei um game, aí você já esclareceu para mim, sem ter que definir o que é que você vai fazer. E aí, no capítulo de tecnologia, trabalhar um pouquinho mais essa questão da mídia, da transmídia, essas questões conceituais, como é que ela é escolhida, como é que ela, né, é elaborada e inserida dentro da sua narrativa. Então, eu senti um pouco essa falta, né, de uma linha, de entender o teu projeto, né, e o teu projeto é o desenvolvimento de um roteiro, de um cinema, né, de uma história com uma mídia específica. Esse é o teu projeto. Se essa mídia específica vai atender essa criança,
é o teu embasamento e a testagem que você vai fazer, talvez com a sua sobrinha, né? Uhum. A outra coisa, você fala na introdução que você vai trabalhar com Piaget, mas o teu foco maior, na minha opinião, não é Piaget, não, é Vygotsky mesmo, né? É Vygotsky mesmo, e mais, você precisa trazer autores mais atuais que estão discutindo Vygotsky com o uso da tecnologia. Então, tem um autor, eu acho que ele é da Unicinos, eu não tenho certeza, mas o autor é Bannell, Bannell, e ele, eu vou te mandar também um capítulo desse livro, ele vai falar sobre processos de aprendizagem, nesse meio digital, nesse mundo tecnológico, e como isso está afetando. Se Vygotsky diz que a gente aprende pela mediação e pela significação e estabelecimento de sentidos, os sentidos e os processos de significação estão diferentes nas nossas faixas etárias, nas nossas crianças, porque os instrumentos que fazem a mediação delas são outros, né? Não é só mais um papel, uma caneta, um lápis. Ela tem outros instrumentos, desde a TV até os games, que estão alterando o modo dela ver o mundo, o modo dela pensar o mundo, o modo dela lidar com o mundo. Então, você está embasada em Vygotsky, mas você precisa trazer autores que estejam discutindo isso. Então, um deles é esse, o Prensky, o Mark Prensky tem um artigo também agora em 2019, que também está discutindo esse impacto no modo de pensar das crianças, que a mídia e as diferentes tecnologias, aí não é mídia só, mas as diferentes tecnologias estão impactando no modo de pensar. Então, você vai precisar discutir um pouquinho mais nesse capítulo 1, né, quando você está falando de desenvolvimento infantil, dividir a teoria mais clássica, que discute como é que se dá esse desenvolvimento. Aliás, parabéns pela sua discussão entre Piaget e Vygotsky, muito bem feita, né? Então, é isso mesmo, o desenvolvimento puxa aprendizagem, a aprendizagem puxa desenvolvimento, e aí? Aí você precisa de um subitem que discuta como é que isso está se dando num mundo tecnológico, e isso você precisa trazer. Depois, BNCC. Não sei se vale a pena você ficar discutindo, só apontar que a BNCC diz tem uma competência de cultura digital já basta, né? Ela já bastaria. Agora, que conteúdos conversam mais com essas crianças no currículo que você vai poder puxar para um game, aí sim, mas não teria, eu não vejo muita necessidade de você, nesse momento do seu trabalho, ficar fazendo isso, porque você já desenvolveu o teu projeto. Então, você escolher um conteúdo do currículo para trabalhar, né, não precisa estar todo embasado na BNCC, numa análise profunda dessa BNCC. Eu tenho bronca dessa BNCC, então é meio... Mas um conteúdo que a criança aprende na escola, né? Você está numa faixa etária de 6 anos, os hábitos de higiene, a capacidade de conviver com o outro, de lidar com a diferença. Então, você tem como escolher a partir de um recorte bem mais preciso o que você trabalharia, que conteúdo. Todo o elenco você já tem, né? Então, que conteúdo eu trabalho? Eu vou trabalhar nesse game que eu vou fazer. Por isso que eu entendo que o projeto precisa estar desenhado primeiro e todo o referencial teórico só ser apoio para o seu projeto, né? Então, não fica claro para mim, quando você escreve, qual é o teu problema. O teu problema é olhar a criança e o desenvolvimento e a tecnologia, ou o teu problema é olhar a mídia, como desenvolver um game ou uma narrativa que use mais de uma mídia para alcançar as crianças. Esse é o seu
problema. Então, aí você precisa explicar quem são as crianças, qual é o conteúdo que você vai trabalhar e desenvolver o projeto. Certo. E não discutir tanto assim a criança. O teu problema não é educacional, é midiático. Sim, ele é o projeto. As crianças, toda a parte pedagógica é só um suporte, mas o teu problema principal, o teu recorte, né, a tua estruturação do projeto de pesquisa, o teu problema de pesquisa está mais voltado para as questões midiáticas, né, para o desenvolvimento de uma narrativa com transmídia. E quando você escreve, isso não fica claro. Você quer trazer naquele problema a criança, não, você precisa recortar um pouquinho mais. E para recortar, para verificar como é que eu posso desenvolver uma narrativa com mais de uma mídia, eu vou olhar para tal, o teu objeto é a criança de 6 anos, o teu recorte é a criança de 6 anos de um conteúdo X. Então, eu me perdi um pouquinho, sendo muito franca na leitura, porque você vai e vem várias vezes, e entre o Descobre o Mundo, entre a ideia de transmídia e entre a ideia pedagógica das crianças, você vai misturando isso. Então, quando eu escuto o Pelópidas te perguntar, começa a ficar mais claro para mim que o seu problema é desenvolver, dar ao seu projeto que já estava pronto, uma segunda veiculação, né? Uma possibilidade dele ser trabalhado com outras mídias. Esse é o teu problema. E aí, por isso, você precisa definir melhor que criança, né, que idade e que conteúdo. Definindo que criança e que conteúdo, aí você vai discutir como é que pensa essa criança, o que a mídia tem feito na cabeça dela, o que os teóricos estão dizendo sobre o impacto dessa tecnologia no modo de pensar dessa criança, que vai justificando as escolhas que você vai fazer nesse projeto, né? Então, mas de qualquer jeito, como disse o Pelópidas, estou à disposição para ir discutindo com você essas questões das teorias pedagógicas e das discussões educacionais em torno da tecnologia com a educação. E te dar bibliografia, que eu indiquei várias no meu trabalho. Até fui atrás na minha leitura, fui atrás de uma autora que eu estou aqui tentando procurar nas minhas anotações e eu não estou achando, Martins, Elaide Martins, Mariana Castro e Isabela Fecuri. Elas têm, assim, alguns artigos sobre transmídia em narrativas, né, sobre a transmídia em narrativas e com crianças, e eu achei que você precisa explorar um pouquinho mais o que tem sido escrito nesta área transmediática, né, do jornalismo transmediático, da narrativa transmediática, para discutir isso no seu projeto. Porque o tempo inteiro, Laísa, eu fiquei, até chegar no capítulo 3, me perguntando, ela já tem o projeto? E ela quer avaliar mais, ou ela ainda vai desenvolver um projeto e ela quer embasar esse projeto? Então, você precisa deixar mais claro que, olha, eu tenho um projeto, eu quero acrescentar a esse projeto uma mídia, e quero verificar o quanto ela pode, porque ele já é educacional, ele já é uma ferramenta, um projeto educacional e já está voltado para um público de X idade. O teu problema ele é possível de ser veiculado em mais de uma mídia? Qual? Qual seria mais adequada para eu alcançar ainda melhor esta criança? Então, desenhar melhor esse teu percurso para que ele seja científico.
Porque uma coisa é você ter um projeto que você está desenvolvendo como educadora. Ah, eu estou fazendo, fiz, vou aplicar, vou trabalhar. Outra coisa é ele ser científico. Então, ele precisa ficar mais claro, né, nesse desenho. Por isso que eu falei, puxa, será que eu sou a melhor pessoa para avaliar isso? Porque eu não sei desenvolver um projeto acadêmico, científico, como acabou de falar o Pelópidas, né, teria 5 etapas. Então, eu acho que o teu projeto tem que ter essas 5 etapas. Ele tem que ser construído nessas 5 etapas. E todo o referencial teórico tem que ir entrando na medida em que vai ajudando a esclarecer essas etapas do seu projeto que está sendo desenvolvido. Por isso que, de novo, eu não sei se ele é um estudo de caso, algo que foi feito e você vai estudar, ou se ele é uma pesquisação que você está indo desenvolvendo aos poucos e vai construindo o apoio teórico em cima de cada um dos aspectos, para no final você ter o resultado dele ter conversado ou não com essa criança, né, com essa faixa etária, dele ter produzido o efeito. Então, nesse sentido, eu fico à disposição, Gláucia, de você e da Laísa, para ir vendo outras bibliografias na área educacional que vão conversando com as etapas. Mas eu acho que um redesenho aí de como você vai construir a tua pesquisa seria importante, porque você tem que conversar com educadores, mas você vai ter que conversar com um público também que é da área de audiovisual, né? Então, que tem um raciocínio diferente. E ao ler o seu trabalho, às vezes eu acho que o raciocínio estava de uma professora, e não de uma pessoa que está entrando no mundo audiovisual. Então, fica ali confuso de vez em quando. E eu acho que você tem uma contribuição enorme para dar para nós da área da educação, mas você precisa inverter a linguagem, você precisa partir da linguagem audiovisual e usar essa técnica e essa construção que o Pelópidas aí apontou, e usar a educação para ir justificando esses caminhos que você vai escolher ao longo do projeto, né? E as escolhas teóricas que você fez estão boas, mas precisa mais, né? E precisa ser mais contemporâneo, né? E eu acho que é mais Vygotsky mesmo, não é Piaget. Não é Piaget. Tá bem. Não enxergo Piaget nisso. Eu enxergo Vygotsky, porque é estabelecimento de sentidos, é significados, é desenvolvimento a partir disso. Então, esquece Piaget. Fica com Vygotsky, que é ele mesmo que você vai trabalhar. Muito obrigada. Muito, muito esclarecedor o seu olhar da área de educação. Eu conversei bastante com a Gláucia, né? E ela também muito mais da área de comunicação, né? Eu tentei resgatar o que eu aprendi quando fiz a graduação de pedagogia e precisava desse olhar mais contemporâneo em relação à educação e tecnologia. E com certeza as bibliografias que você, Marili, que você também, Pelópidas, puderem, né, contribuir para enriquecer a fundamentação do trabalho serão importantíssimas. Eu senti muito essa necessidade na área de educação mesmo, mas tive um pouco de dificuldade de acessar. De encontrar, mas pode me procurar a hora que quiser, e assim, de Vygotsky, o livro Pensamento e Linguagem é o que você tem que trabalhar, porque você está trabalhando como é que as linguagens afetam esse jeito de pensar da criança, né, da pessoa em desenvolvimento, de modo geral. Tá? E ele tem também um livro, esse eu não conheço, mas com profundidade, mas Psicologia da Arte. Eu acho que é um livro que você vai precisar ler também, para poder fundamentar um pouquinho mais esse movimento que você vai fazer com a arte. Né? Você está usando a arte para alcançar um processo de aprendizagem e de desenvolvimento, e não um desenvolvimento formal escolar, e sim um desenvolvimento educacional da criança. Por isso que eu disse assim, BNCC, deixa para lá, né? Deixa para lá, você não está na escola formal. Você tira até um peso, assim, dos meus ombros. Porque entretenimento, né?
Isso, Não é precisa educacional. atender nada. E aí, quando você discutir esta criança aí, né, o que ela... A única coisa que eu traria da BNCC, ou não é nem da BNCC, dos parâmetros curriculares, das diretrizes curriculares nacionais, eu preciso trabalhar com diversidade, com autoimagem, com higiene, hábitos de higiene. Ok, isso é educacional, ponto. E aí sai da BNCC, esquece a BNCC e trabalha essa perspectiva educacional. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Estou empolgada, animada com as contribuições que vocês fizeram. Acho que estão trazendo luz, né, a proposta. Acho que vai ficar muito interessante conseguir focar, de fato, numa mídia específica que contemple essa proposta de ser transmídia, que atraia as crianças, que seja entretenimento, mas que contemple essa parte de conversar com a idade, ser pensado para a faixa etária deles, porque é uma coisa que me incomoda muito, são essas crianças dessa faixa etária consumindo conteúdos muito aleatórios, que muitas vezes não são pertinentes para a faixa etária deles, nem pensado para a faixa deles, mas como eles têm acesso, é o que eles estão consumindo, tanto de joguinhos quanto de conteúdos audiovisuais, né? E aí isso me inquieta muito, né? Então fazer algo que supra isso, eu sei que existem conteúdos que já fazem isso, mas a grande maioria as crianças acessam aí por youtubers que gravaram alguma coisa, e aí tem todos esses desdobramentos. Não tem esse embasamento científico, né, que você acabou de citar, que é a diferença, né? É exatamente isso que para mim vai ser muito importante, né? Colocar como contribuição. É isso. Alguém, Pel ou Marili, tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Posso continuar, então. Então, podemos continuar. Eu só vou fazer uma rápida fala, embora, né, não seja necessário, mas, assim, foi bastante importante o que cada um de vocês fizeram nesse trabalho, porque ele é realmente interdisciplinar, exatamente assim, né, Laís? A gente precisava deles dois, né? Exato. Com certeza. Eu falei assim, de bacana, assim, e inclusive, assim, de fato, a sua questão, desde o começo, né, eu falei assim, não é se você consegue, porque assim, qualquer conteúdo narrativo pode se transformar num transmídia, né, mas tanto que quando o nosso processo, né, Laísa, a Laísa queria fazer um programa de televisão para a criança. Aí ela começou a gostar da coisa do transmídia. Quando ela me disse que ela já tinha isso, eu falei, mas então não tem sentido ficar criando história. Criar história não é o propósito do trabalho, é exatamente isso. Eu falei, você já tem tudo, você já tem o material, vamos trabalhar isso, né? Então, acho que, assim, isso foi bom, vocês concordarem com né, vocês virem que isso talvez fosse uma coisa boa, né? Porque era uma preocupação minha, não, mas porque uma coisa é criar histórias e criar personagens para essa criança, mas está pronto, né? Tá pronto. Então, eu achei incrível, eu falei, vamos trabalhar em cima disso, Laísa, porque daí a gente trabalha só a questão, como a Marili falou, das mídias, né? Que é assim, que mídia que vai usar? Qual? Exatamente. E, de fato, Marili, essa coisa que você falou da aprendizagem das crianças que vão direto para o digital, é diferente da gente, né? Porque a gente fica meio fascinada, fala assim, nossa, olha que maravilha esse museu digital, tal. Mas para uma criança que nunca foi a um museu, só existe aquele museu virtual, não existe. Não, tanto que às vezes elas vão ver alguma coisa e quando elas veem de verdade, elas ficam, nossa, que legal, isso existe, né? Mas o contrário da gente, né? Ficam fascinadas com a coisa real. Então, essa coisa do aprendizado pelo virtual é uma coisa bastante sensível. E aí eu descobri esse artigo do Mark Prensky agora, não foi nem por causa do seu trabalho, foi outra questão que eu fui atrás, 2019, saiu agora, ou foi 2020, um artigo assim, atualíssimo, e ele está discutindo justamente isso, como é que essa mudança, ele saiu dessa ideia de nativos digitais e ele está discutindo mesmo como é que isso está afetando
o jeito de pensar E eu tenho um exemplo, inclusive, né, com essa experiência aí da sobrinha. Ontem a gente estava conversando, eu estou na casa do meu pai durante a quarentena, né, estou no interior, não estou em São Paulo, então ela vem ficar aqui durante o dia enquanto os pais trabalham e eu estou convivendo bastante com ela. Ela veio me falar na hora do almoço, sabia que eu conheci um tubarão? Aí eu, nossa, será que os pais dela foram em algum aquário, em algum lugar? Sim. E perguntei, onde que você conheceu o tubarão? Ah, eu vi um vídeo ontem. Mas ela falou com tanta propriedade que conheceu o tubarão, que a percepção é muito diferente da nossa, porque para mim conhecer um tubarão é ao vivo e a cores, né? Ali, no real. E para ela conheceu um tubarão no virtual. Pelo vídeo, no virtual. Olha só. Tem muito a ver com isso que vocês acabaram de citar, né? A percepção do aprendizado muda. Você vê na fala, né? E mais até do que isso, a minha capacidade de intervir no mundo é outra. Então, na hora que eu consigo mudar o mundo, ou mudar os meus contextos, intervir nos meus contextos com o meu dedinho, mudar alguma coisa no meu ambiente com o meu dedinho, eu tenho uma percepção diferente da minha relação com o mundo. E essa é a grande mudança, né, na forma, na personalidade, né, no jeito de se posicionar no mundo. E é mais até do que apenas a gente perceber agora eu conheci pelo virtual, porque isso impacta a gente e a gente fica perturbado, né? Por que não conhecer o real? Mas é mais ainda, ela tem poder. Ela tem poder. E ela descobre o poder dela nessa interação com o mundo. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Sim. E se a gente conseguir usar para o bem, né, e aí pensando numa faixa etária maior do que 6 anos, porque eu tenho acesso ao mundo por meio de um aparelhinho desse tamanho, eu consigo desenvolver projetos de ação social, projetos solidários, projetos de conscientização, atingindo lá fora e lá longe com isso daqui. Então, eu ganho um poder muito grande. Então, a dimensão de potencial que eles têm é diferente da que a gente tinha e tem. Agora, eu vou até perguntar uma coisa, porque, assim, o transmídia, ele, na maioria das vezes, não sempre, existe a questão da interatividade, né? Não só no jogo, mas às vezes de opinião e tal. Agora, a criança muito pequena, talvez precise até pensar nisso, né? Na faixa etária. Ou não, que tipo de interação ela pode ter devido à faixa etária. Acho que é bom pensar nisso também. Né? Aí é a única razão que talvez Piaget te ajude. A criança de 8 anos, 8, 9, 10 anos, ela está voltada para o mundo, não é nem Piaget, é Vallon. Ela é uma criança que não está mais focada, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou isso, se eu estou aquilo, se mamãe gosta de mim, se papai gosta de mim. Ela está focada em descobrir o mundo, é curiosa. É a idade que tem todas as janelas abertas. Passou 10 anos de idade, já começa... Né? Então, é a idade de muito trabalho. Talvez você pegar 8, 9 anos, os conteúdos, que aí ela consegue pensar em projetos, ela consegue um game que ela consiga buscar soluções para problemas do cotidiano. Você conseguiria, talvez, tornar o seu... 8 anos, né? Porque senão depois também a história que você já tem construída não conversa com crianças mais velhas, né? Não, 7, 8 anos, não pegaria para baixo, não. Tá. Eu vou dar uma olhadinha em Vallon também, que você falou aqui. Tá, que bom. Muito bem. Bom, a gente vai precisar de um tempinho, Laísa, que você saia, e depois você entra daqui uns 5 minutinhos, acho que dá, né? Tá, eu tô com o meu celular, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode entrar. Tá bom, tá, mando, tá. E aí vocês conversam. Isso, para ver se... Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tá, todo. Bom, gente... Vou agradecer mais uma vez, achei essa banca maravilhosa, assim, que conversa interessantíssima.
Incrível, né? E a Laísa é uma aluna muito... Você já conhece? Ela falou que não te conhecia, né, Marili? Tanto que quando eu indiquei para a Branca, ela, mas eu não conheço. Eu falei, não faz mal. É a Marili. É a Marili, né? Mas porque eu acho que você tem essa visão, assim, dessas coisas que estão acontecendo no atual, né? Você tem uma baita de uma experiência, assim, ajudou muito, Marili, muito mesmo. Que bom, porque eu fiquei muito, né, aqui diante do Pelópides, muito preocupada, porque falei, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso, não é a minha área, e eu senti que ali tem um projeto de desenvolvimento que eu não ia saber ajudar, então, graças a Deus... Super ajudou. Tem uma pergunta para a Marili. Ô Marili, eu tenho uma impressão assim de lenda urbana, então eu vou pedir para você checar se isso é verdade. E o Piaget observou umas determinadas crianças para fazer os estudos dele, é isso? Ele observou, durante muitos anos, as primeiras crianças que ele observou foram as dele, os filhos dele. E assim, uma das questões muito importantes que as pessoas não levam em consideração de Piaget, ele não estava preocupado com educação em momento algum. Ele só queria ver ele era biólogo. Então, como biólogo, ele queria ver processos de desenvolvimento e ele queria saber como é que o cérebro desenvolve, como é que o cérebro aumenta conhecimento, como é que epistemologicamente ele vai aumentando, né, vai ampliando. E ele, para isso, queria ver a relação da criança com os objetos sem a intermediação de um adulto, sem o professor. Então, ele observou os filhos durante muito tempo. Depois, os seguidores dele foram observando outras crianças, mas ele foi os filhos. Então, eu tinha essa lembrança, mas eu precisava confirmar, né, para poder falar o que eu vou falar. Eu suponho que a Laísa tenha feito intuitivamente algo parecido. Ela não estava exatamente na posição de um observador de educação, mas estava observando essa sobrinha. Pode ser. Ela tem muitas coisas, mas ela não contou essas E os coisas. Alunos. Isso. Sim, não, a sobrinha está mais impactante. O seu celular tem joguinho? Nossa, essa frase... Nossa, é desconcertante. Conheci um tubarão. Isso está falando muito próximo. Claro que as outras vozes está dentro de uma coisa profissional, mas dentro da família. E ainda nesse contexto de Covid, né, que a gente ficou confinado a uma coisa, e o conhecer o mundo está sendo por isso, e justamente as escolas têm problema com isso, daí que eu acho que é a importância da coisa. Mas eu estou dizendo, provavelmente, intuitivamente, a Laísa reproduziu uma situação, um ambiente como aquele do Piaget, né? Quer dizer, ela estava imersa, estava ali observando aquilo, mas ela não sistematizou. Então, por isso ela gosta do Piaget pela atitude dele, que talvez, nem sei se ela sabe tudo isso dele. Deve saber. Sim, imagino que sim, mas não no sentido de aplicar conscientemente. Exatamente. Ela só foi na jogada. Jogada. Então, eu acho que ela é estranho. Eu conversei com uma outra pessoa sobre isso, né? 4 a 8 anos, é pedagoga, daquela antiga habilitação, orientação pedagógica, né? A pessoa falou, nossa, cara, de 4 a 8? Assustou que nem você, Marili. Nossa, é tanta diferença, 4 a 8 é tudo, o dobro, nossa, mundo, como? Exatamente. Tem que recortar, né? Então, quando ela fala aos educadores, não é como ela faz naturalmente. Para ela está tudo bem, ela está convivendo ali no ambiente do Mackenzie, do colégio, a sobrinha vai chegar nisso, as outras coisas, mas para um educador, nossa, é tanta coisa diferente. E eu senti... de comunicação, a gente fala, tá bom, é diferente, vamos ouvir, então, peraí, vamos colocar a câmera assim, vamos colocar essa linguagem, né? Mas era importante a gente ter esse apoio, né? Não, e ela, eu acho bem isso, ela precisa definir mais a idadezinha e definir o que ela quer fazer, né? E isso que você falou, graças a Deus você falou, porque na hora que eu estava lendo, na introdução, lá na frente, eu já falei assim, mas essa menina, tô tendo a impressão de que ela já tem o projeto. Então, se ela já tem o projeto, até o título eu mudaria. Porque ela já tem o projeto pronto, ela quer
acrescentar e ela quer validá-lo, né? Ela quer validar o projeto. E no meio científico não é muito bonitinho, né? Meio, né? Estava na gaveta, se trouxe, o pessoal ficou um pouco incomodado. Ela não fez com essa intenção, mas causa isso. Então, mas eu que sugeri que ela pegasse a história. Sabe quando você fala assim, vamos estudar como é que faz um filme? Em vez de você criar a história, né, o roteiro, você pega e faz uma adaptação, porque aí você trabalha os personagens, trabalha os elementos. Glaucia, mas eu acho que ela precisa falar isso, porque assim, eu fico pensando, se ela está nesse mundo audiovisual, da arte, ela precisa contar que ela, como profissional, mais ou menos da área, ela já tem uma narrativa, ela já tem uma história, ela já tem, mas ela quer agora ampliar, e eu acho que essa é a palavra, ampliar, inclusive eu escrevi isso no problema que eu sugeri a mudança para ela quer ampliar essa narrativa para outras mídias, ou para aplicação de outras mídias, porque do jeito que ela escreveu, não fica claro. Não dá, Não, aí você não sabe se ela já tem um projeto, se ela já não tem um projeto, se ela quer, o que é que ela quer fazer. Então, Marili, para a gente, para mim, para a Glaucia, não passou isso, porque quando a gente viu, se o cara tem uma foto do boneco, a gente já entendeu onde o cara está em comunicação. Ele tinha um projeto, lógico. Falou, um edital da TV Isso Cultura. que é bom. Não, então, mas é bom a Marili falar isso, porque sem não é todo mundo que tá... Não, ela tem toda a razão, Marili tem toda a razão. Eu também acho. Tá corretíssimo. Eu só estou explicando por que para nós não assustou. A gente viu nos propósitos. Eu falei, ela, claro que ela tem isso. Participou de um edital. Tem isso. Eu fiquei preocupado, foi com outra coisa, com os direitos autorais, de ela estar fazendo um programa que é dela, no Mackenzie, no mestrado, e depois o Mackenzie virou sócio de alguma coisa. Isso está acontecendo na universidade pública. Né? Você desenvolve um trabalho lá, aquele trabalho foi feito naquele contexto. Né? Talvez você tenha que falar lá com o pessoal Ai, eu esqueci, mas ética. Não é de ética, é de registro, né, de patentes, registros porque ela falou isso, ela registrou na Biblioteca Nacional. Porque ela e o autor, né? Então, assim, a história e os personagens são deles. Mas o projeto transmídia é do mestrado doutorado. Então, a Marili tem razão no recorte. Quando recortar isso, vai ficar bem claro que foi essa adaptação para um game e essa coisa científica de olhar isso aqui. Está baseado naquilo. Mas tudo isso tem que se esclarecer hoje em dia, ele caminha para isso. É o único ponto que eu achei assim de assustar. Mas para mim estava claro que ela já tinha o projeto. Por quê? Porque para nós, na linguagem, a gente já sabe disso. Agora, a Marili, ela é a voz do leitor da educação, para o qual a Laísa também está falando. Então, é corretíssimo. Senão, não dá conversa, assusta tudo e não é o propósito, não é? Ficava equivocado, vozes iguais, né? Ficava aquela confusão. Você está repensando a teoria do Vygotsky, da educação? Não. Né? Está pesando a base curricular também? Não. Aí a Marili, ela ajeitou a coisa que não vai ficar no recorte no sentido assim do apropriado, né? Bem equilibrado, porque é um diálogo entre educação e linguagem. Isso. Sim, entre a educação só que o foco é a linguagem, né? Assim, o foco é a linguagem, é o produto que ela vai fazer. Aí a educação só está apoiando. Exatamente. É o subsídio para não falar bobagem na comunicação, ela tem que pegar, como eu te perguntei. Isso aqui é lenda urbana? Eu não sei, eu não conheço o Piaget. Eu tenho que certificar com você para eu falar uma coisa que era uma impressão de comunicação. Então, está corretíssimo, Marili. A sua atuação, ela coloca no sentido certo, e a gente está preservando o programa de mestrado, no qual ela está na linha, né? Para ela ficar bem focada e saber se desviar e voltar. Né? O que complementa aquilo, né? E que o core, o núcleo da tese dela. Eu acho que é isso. Né? Perfeito.
Até quando eu entregar o papel para você, ou te encaminhar aí o projeto com os meus comentários, eu ainda acho que eu vou mexer, porque eu tinha sugerido uma mudança de capítulo, mas depois do que o Pelópidas falou, eu acho que ela tem que reestruturar inteirinho. Os capítulos têm que ser, na minha opinião, essas 5 etapas que ele está propondo, né? Que eu não sei nem repetir quais são, mas essas 5 fases aí da produção, da cadeia. Eu acho que eu ficaria ali e esses capítulos seriam subsidiados com os aspectos teóricos todos ali. Ok. Nossa, muito bom. Deixa eu só falar uma observação. A gente continuou gravando, Marili. Depois, tem como tirar da plataforma? Você tem como me mandar? Porque assim, fica na plataforma, né? Deixa eu parar de gravar. A gente não falou nada demais, mas a gente está na avaliação. Não falou nada demais ainda. Peraí, nem avaliou ainda. Então. A gente não falou nada que a gente já não tinha falado para ela. Mas agora não estou sabendo parar de gravar. Peraí, parar de gravar. Parar a gravação.